Se essa aqui não for a cidade mais bem fortificada de Portugal, com certeza está entre as top 3. Oi, aqui é Daniel e eu estou em Elvas, em Portugal, e hoje eu vou dar um passeio por aqui. Elvas fica bem pertinho da Raia, que é como é chamada a fronteira entre Portugal e Espanha. Então ela fica aqui bem pertinho da Espanha. Essa é uma fronteira, inclusive, considerada a fronteira mais antiga de toda a Europa. Pois é. Agora, não pense que isso sempre foi uma história linda de amor, não. Teve seus problemas. Inclusive, é por conta desses problemas que essa cidade é tão bem fortificada. E durante o dia a gente vai falar mais sobre essa história toda. Agora eu vou entrar na cidade, estou aqui em uma das portas da cidade, uma das portas da muralha exterior. Pois é, tem outras lá dentro. É um sistema de fortificação mesmo incrível. Essa é a porta de São Vicente, que também dava acesso à estrada para Badajoz, que é uma cidade aqui do ladinho, mas que já fica na Espanha. E lá em cima, só de curiosidade, é o Ruy de Melo, que foi um dos governadores da cidade. Então vamos explorar isso daí. Na porta de São Vicente, mas agora na porta interior, depois da primeira muralha. E repara como é que é interessante a fortificação em si. São duas partes, né? Tem a primeira parte de fora, que é por onde eu entrei agora. E aí tem outro fosso e mais uma muralha grande, repara, que vai proteger mais a cidade. Um elemento super importante dessa fortificação é o revelim. O revelim, onde eu estou agora, é uma construção triangular que fica fora dos muros da cidade. A ideia é que ela seja uma primeira camada de proteção. Dá uma olhada nesse mapa aqui, que eu mostro melhor o que é o revelim, que é mais fácil de ver de cima. E essa cidade tem vários desses e ajuda muito na proteção. Ponto importante desse revelim é que, além dele ser uma primeira camada de proteção, ele facilita que os soldados que vão estar aqui em cima protegendo a cidade tenham visão para outros lados também do muro. E por mais que de repente o inimigo consiga dominar um dos revelins desse, ele não tem nenhuma proteção na parte de trás de propósito, de forma que se o inimigo toma, ele continua exposto aqui às tropas que estão defendendo o castelo. Bem inteligente. Uma coisa importante também quando você estiver aqui é subir até o castelo de Elvas, né? Uma bela vista da cidade de Elvas também, principalmente a parte baixa. Incrível, né? E hoje o dia ajuda também. E essa vista do castelo é impagável. O castelo já está aqui há bastante tempo. Na verdade, provavelmente foram os godos e os celtas que chegaram aqui primeiro. Depois chegaram os romanos, que já nessa época construíram exatamente aqui um forte. Mais tarde, lá por 714, que vieram os muçulmanos, né, os mouros, vindo do norte da África e tomaram toda essa região, inclusive essa cidade. E eles expandiram bastante esse castelo aqui de Elvas. Mais tarde, por conta disso, começa um processo de vai e vem de donos aqui na cidade. Durante o processo de reconquista, o Dom Afonso Henriques, lá por volta de 1166, consegue tomar essa cidade dos mouros. Só que não dura muito tempo não, logo depois os mouros pegam de novo a cidade. Só no século seguinte que o Dom Sancho II consegue realmente tomar a cidade dos mouros em definitivo e tal.
Só que, e aí a cidade via uma calmaria, mas que não ia durar tanto assim, porque essa fortificação que tem hoje aqui, ela é, na verdade, do século XVII, uma época que realmente o bicho pegou por aqui. Também dá para ver os dois fortes que ficam em volta da cidade para dar ainda mais proteção a essa região lá embaixo, ó. O Forte de Santa Luzia, ele é uma espécie de mini Elvas, que é a fortificação que é usada aqui na cidade, é a que é usada no forte. Então ali você consegue ver numa proporção menor como é feita toda a fortificação, com revelinho e tudo mais. Do outro lado, o Forte Nossa Senhora da Graça, que também fica em cima daquela colina lá, e também ajuda a proteger a cidade, também faz parte de toda essa região aqui fortificada, justamente entre Portugal e Espanha. Várias cidades turísticas têm mapas como esse, assim, espalhados pela cidade, que ajuda a gente a se situar e entender melhor o que está vendo. Por exemplo, está vendo essa linha laranja aqui, avermelhada? Essa aqui é a antiga cerca islâmica, né? A cerca é muro, a muralha construída pelos mouros lá atrás, a primeira que eles construíram. E aqui dentro está o castelo. Eu agora estou aqui e dá para ver o castelo lá embaixo, a entrada do castelo. Então, muito bem, eu estou aqui. E aqui passava a primeira cerca islâmica. Depois eles expandiram a cidade e criaram uma segunda cerca islâmica, né? Uma segunda muralha de proteção, que é essa linha roxa. E só mais tarde, no século XVII, que foi criada a grande muralha em volta da cidade, com todas as fortificações e tudo mais. E aqui também tem zonas demarcadas. Por exemplo, essas duas zonas demarcadas aqui eram os guetos judeus, né, onde ficavam os judeus, e essa aqui era a mouraria, essa azul aqui, que várias cidades de Portugal acabam tendo uma região chamada mouraria. Isso porque depois da Reconquista, né, quando os portugueses retomaram as cidades dos mouros, os mouros nem todos foram embora, muitos ficaram, e eles acabaram sendo acomodados, se é que a gente pode chamar assim, numa região bem específica da cidade, que acabou ganhando o nome de mouraria. E é por isso, esse é um dos motivos que várias cidades de Portugal acabam tendo um bairro, uma região chamada Mouraria dos Mouros. Uma coisa que vai chamar a sua atenção é o pelourinho, quando você estiver aqui, um pelourinho todo trabalhado, mas já é moderno, feito já no século XX. Na verdade, reconstruído, né? Porque ele foi feito com base no pelourinho antigo, que realmente ficava aqui e tudo mais. Aqui, que os criminosos eram exemplarmente punidos. E outra coisa que chama atenção aqui nesse largo é aquele arco lá, o Arco de Santa Clara. E só que ele foi feito com base numa lenda. Esse arco também é chamado Porta do Tempre. Isso por conta da lenda, que diz que os cavaleiros da Ordem do Templo teriam conseguido invadir a cidade para tomá-la dos mouros justamente pela porta que ficava aqui. Então, no século XIX, o Dr. Santa Clara reconstruiu essa porta nesse formato aí que a gente vê hoje, ele que fez isso em homenagem a essa lenda. Agora, uma coisa interessante é que, bom, essa obviamente não é a porta original, mas se você vier aqui nesse portão de ferro, uma coisa que quase ninguém presta atenção, você consegue ver o que provavelmente seria a porta principal, essa porta da lenda, que realmente teria dado acesso a toda a cidade e tal. Repara que é um portal no estilo árabe realmente. E lógico que não pode faltar o coração da cidade, essa Praça da República,
bem no coração, bem no central, aqui onde costuma ser mais movimentado e tudo mais, que nos dias de hoje não é mais como antigamente, você já pode imaginar, né? Aqui tem prédios bonitos também, esse aqui, por exemplo, é o Palácio do Conselho, era, né? Hoje tem outras coisas ali, por exemplo, aquela varanda de mármore, hoje é o escritório de turismo, tá em reforma agora. Ali tem um restaurante, ali do lado a Casa de Cultura, mas tudo isso era o Palácio do Conselho. Aqui tem outros prédios também bonitos e lá, mais marcante. Essa é a igreja Nossa Senhora da Assunção. Ela foi feita em 1570 por ordem do Dom Manuel. E é até por isso que ela tem vários elementos muito interessantes no estilo de arte chamado manuelino. Eu já falo sobre ele. Depois ela se tornou a catedral da cidade, só que ela acabou perdendo esse posto, né? Por conta da extinção do bispado que aconteceu aqui em 1881. Então ela ficou por bastante tempo como Catedral de Elvas e já não é mais, mas pelo menos a gente ainda tem bastante coisa interessante, muitos elementos muito bonitos, principalmente da arte manuelina. Infelizmente ela está fechada hoje, mas nas laterais, as portas, você já dá para ter uma noção do que seria a arte manuelina, que é, em resumo, bem resumo, seria um estilo gótico, mas feito aqui em Portugal durante o período do Dom Manuel, que também é um período das grandes navegações portuguesas e tudo mais. Então ele acaba se caracterizando bastante por ser um estilo gótico que tem elementos tipo flores exóticas, motivos de mar, como cordas, conchas, âncoras. Então, normalmente assim é mais caracterizado o manuelino desse período aí, o português. Então, é um estilo de arte bem característica de Portugal, né? Foi criado aqui e por isso é muito interessante que você conheça um pouco mais, explore um pouco mais esse estilo de arte quando você estiver aqui em Portugal. Essa aqui é a chamada Torre Fernandina, mas esse nome acaba não contando toda a história dessa torre não. Porque é o seguinte, lembra quando a gente viu no mapa as muralhas da cidade, as muralhas antigas e tudo? Pois é, essa torre aqui fazia parte da segunda muralha feita pelos mouros lá atrás. E essa segunda muralha, feita quando a cidade se expandiu, passava justamente por aqui e essa torre fazia parte dessa muralha, era uma das torres. O que aconteceu foi que no século XIV o Dom Fernando resolveu fazer uma restauração na torre e botar ela mais próxima aí do original e a torre acabou levando o nome do Dom Fernando no final. E lá dentro tem uma espécie de museu, que é onde você pode conhecer mais a história defensiva dessa cidade. E também essa torre acabou servindo como prisão durante um bom tempo. Então, até hoje você consegue ver lá dentro os resquícios, né, dessa época, que ela era uma prisão. Tá aí um lugar interessante para conhecer mais da história de Elvas.
Mas afinal, por que Elvas é tão fortificada dessa forma? Além da cidade em si ser toda fortificada, ela ainda tem alguns fortes aqui do lado e tudo. Isso porque Elvas fica num lugar muito estratégico para Portugal. Aqui seria, em teoria, a região da fronteira onde você chega mais rápido até a capital, até Lisboa. Então essa região precisava realmente ser bem fortificada, por ser estratégica e muito importante para o país. Até aí tudo bem, né? Uma cidade fortificada, uma cidade estratégica, tem várias por aí. Mas a coisa ficou complicada mesmo lá pelo século XVII, por conta de um rei português que se perdeu. Ele era chamado Dom Sebastião. O Dom Sebastião foi uma figura bem emblemática aqui para Portugal. Ele foi um rei jovem que foi para as cruzadas na África e acabou sumindo do mapa. Ele nunca mais voltou. Só tinha um problema: ele não deixou nenhum herdeiro. Isso fez com que o trono ficasse vago. Agora, por conta dos vários casamentos arranjados da corte europeia, deu-se um jeito de se entender que o mais próximo que seria o herdeiro da coroa portuguesa seria o rei Filipe da Espanha. Então o rei Filipe da Espanha assume o trono português com a promessa que, se o rei Sebastião aparecesse, ele devolveria o trono e tudo ficava bem. Até hoje, por conta disso, o povo português, quando o país passa por um problema, eles comentam que estão ainda esperando a volta de Dom Sebastião para resolver tudo. Anos se passam, nada do Dom Sebastião reaparecer. Os reis espanhóis acabam ficando cada vez mais exigentes com o povo português, e isso vai causando uma insatisfação grande na população, e que decide, por fim, colocar um rei português. E daí começa a guerra chamada Guerra de Restauração, que é a guerra de restauração da independência de Portugal. E esse é um dos motivos de Elvas, uma cidade tão estratégica, ter sido tão fortificada. Assim ela poderia se defender dos ataques espanhóis, que, apesar de vários cercos que eles fizeram aqui, a cidade nunca foi tomada pelos espanhóis. Agora, de nada ia adiantar tanta proteção, muralha, fosso, revelim, tropas armadas, se não fosse a existência desse colosso aqui, ó. Esse aqui é o Aqueduto de Amoreira. Ele tem 8 quilômetros de extensão e chega a ter 31 metros de altura. Foi por causa dele que a cidade conseguia se abastecer de água o suficiente para manter a população lá dentro, manter os soldados, protegendo a cidade durante tanto tempo de cerco que os espanhóis faziam aqui na cidade. E é do lado desse gigante aqui que a gente encerra nosso passeio de hoje aqui na cidade de Elvas. Eu espero que você tenha gostado de tudo que a gente viu e quero te dar um conselho. Não deixa de entrar lá em goeuropa.com.br/Eurotrip e baixar um e-book gratuito que eu fiz para te ajudar a viajar mais e melhor. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.